Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. Na aula de hoje, falaremos sobre orações coordenadas, tratando da terceira e última parte desse estudo, a sintaxe do período composto por coordenação. Vocês observam que no final da página 133, já nos remete à página seguinte para tratar de alguns exemplos desse tipo de período. Na seguinte página, nós temos, logo de cara, nós temos alguns versos. Vamos lê-los. Tu és meu mestre, tu és meu autor. Foi só de ti que eu procurei colher o belo estilo que me deu louvor. Observem que há 3 verbos destacados, És, primeira oração, és novamente na segunda oração e foi, ambos, coincidentemente, verbos de ligação. Porém, o objeto de estudo não é tratar sobre uma possível classificação dos verbos, se de ligação, se significativo, mas o processo de coordenação entre essas 3 primeiras orações. Vocês podem observar que essas orações elas não são conectadas umas às outras por meio de conjunção, mas sim por vírgulas, certo? Então, desse modo, como nós já conhecemos, esse tipo de relação já foi citado em uma aula anterior, essa relação se dá sem o auxílio de conjunção, por isso classifica-se como orações coordenadas assindéticas. Então, as 3 orações estão conectadas umas às outras assindeticamente. Cabe também aqui destacar que tais orações têm independência entre si, porque todas elas têm sintaticamente os termos necessários. Por exemplo, a primeira oração tem sujeito, a segunda também, a terceira dá para se ter uma ideia, o sujeito está oculto, mas dá para, digamos, pelo contexto, identificá-los. Pois bem, os versos acima são construídos em um único período composto, vocês já viram, só que ele não é totalmente um período composto por coordenação, que também temos algumas relações aí de subordinação, mas isso não é objeto de estudo nesse momento. Nele existem 3 orações coordenadas independentes entre si, separadas por vírgulas, como já foi dito. A relação de coordenação estabelecida entre elas se dá apenas pela pontuação, sem o uso de conjunções. Por esse motivo, são classificadas como orações coordenadas assindéticas. Então, toda vez que tivermos essa situação, sem o uso de conjunções, chamamos as orações coordenadas de assindética. Vejamos outro exemplo, retirado aí uma estrofe daquele soneto que já trabalhamos há algum tempo, Nel meso del camin, do Olavo Bilac. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigada eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada e a alma de sonhos povoada eu tinha. Nesse exemplo, você vai observar que nós temos também os destaques, alguns verbos estão destacados, vinhas e vinha, que destacam aí claramente orações independentes, conectadas pela conjunção i, que está em rosa, O mesmo ocorre com as formas verbais tinhas e tinha. Então, nesses casos, diferentemente do primeiro exemplo que tivemos, essas orações
são classificadas como orações coordenadas sindéticas, porque o síndeto, o que seria o síndeto? Síndeto nada mais é do que a conexão, né, que faz a ligação entre uma oração e outra. Mais adiante, nós temos a divisão, né, já que as orações coordenadas sindéticas não exprimem uma única situação, né, e é preciso a gente destacá-las. Então, nós temos basicamente 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. Nós temos as aditivas, as adversativas, temos também a conclusiva, a explicativa e as alternativas, certo? Cada uma com as suas conjunções características, né, que conectam. A principal conjunção aditiva, por exemplo, é a conjunção "e", né, que conecta adicionando, traz a ideia de adição, né, a duas orações coordenadas, adição ou soma. Já a principal conjunção adversativa é a conjunção "mas", que traz a ideia, né, um sentido adversativo, de oposição entre a oração que a precede. Por fim, nós temos as conjunções conclusivas. Aqui, a que é destacada, né, é a conjunção "por isso", né, que traz uma ideia, expressa uma ideia de consequência com relação à primeira oração. Mais adiante, temos a conjunção explicativa, a principal conjunção explicativa, que logicamente apresenta uma explicação com relação à primeira oração citada. E por último, e não menos importante, as conjunções alternativas, né? A principal conjunção alternativa não foi colocada aqui, mas nós temos a conjunção "ou", né, que marca, né, uma alternância dos modos, né, de relação entre a primeira oração e a segunda oração do enunciado, certo? Do período. Então é isso, senhores. Deem destaque às páginas 134 e 135 para estudo. Obrigado por assistirem. Até a próxima.